equação irracional é a equação que contém incógnita debaixo do radical. Pode-se também dizer que é toda sentença aberta que possui radicais e cuja variável figura no radicando. Então, gente, nós temos aqui alguns exemplos de equações irracionais. Então, equações irracionais são aquelas equações abertas em que a ou as variáveis podem aparecer no radicando dessa equação, ou desses radicais dessas equações. Para você resolver uma equação irracional em x, você tem que isolar x. Para isolar x, você tem que remover o x de debaixo do radical. Passo 3, gente. Se houver um único radical com x na equação, procure isolar esse radical. 4. Quando você tiver isolado esse radical, né, eleve ambos os membros da equação a potência igual ao índice do radical. É um passo importante esse 4, gente. Às vezes, com esse tipo de equação, há soluções estranhas. Então, você tem que conferir suas respostas. Esse passo 5, gente, também é um passo que deve ser sempre usado. Ou seja, conferir as respostas para ver se bate ou não com a igualdade. 6. Se o índice do radical for par, muitas vezes haverá uma restrição, ou seja, em geral a gente fazemos uma condição de existência para os valores de x. Então, gente, esses são 6 passos importantes para a resolução de equação irracional. Vejamos aqui alguns exemplos. O primeiro deles, raiz quadrada x menos 8 igual a 3. Então, gente, vamos fazer logo aqui a condição de existência. É bom sempre você fazê-la se é um radical de índice par. No caso 2, devemos usar a condição do radicando deve ser maior ou igual a 0. Nesse caso, ficamos com a condição de x maior ou igual a 8. Para resolvermos a equação, como o radical já está isolado, vamos quadrar. Em outras palavras, vamos elevar lá ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, gente, você tem condições de fazer a eliminação do radical. Ficamos então a depender de x menos 8 igual a 3 ao quadrado, que é 9. Equaçãozinha do primeiro grau, que fica x igual a 17. Para então chegarmos à solução, você deve procurar fazer a verificação. Nesse caso, para o x igual a 17. Vamos à equação, onde a x usamos o 17 e verificamos se vai bater ou não. Ou seja, a igualdade realmente é verdadeira, né? Porque 17 menos 8 é 9, raiz quadrada do 9 é 3, e 3 é igual a 3. Então, gente, a solução da equação é unitário 17. Bom, vamos a um outro exemplo. Também radical isolado, melhor ainda. Quando ele está isolado, tiramos aqui a condição de existência do radicando, que é do x mais 9 maior ou igual a 0. Ficamos a depender de x maior ou igual a menos 9/6 ou menos 4/5. Bom, gente, quadrando a equação, né? Quadrando a equação, temos condições de eliminar o radical. Ficamos então com 2x mais 9 igual a 25. Equaçãozinha do primeiro grau, bastante simples. E aqui já temos x igual a 8. Verificação, gente. Para x ser 8, onde a x na equação usamos 8, ficamos com 2 vezes 8 mais 9, raiz quadrada, né? 2 vezes 8 mais 9 igual a 5. Ficamos com 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25 é 5, bateu, fechou, verdade, solução 8. Bem, senhores, vamos aqui a mais uma, né? Raiz cúbica de 2/3 de x mais 15 igual a 8. Olha, gente, quando o radical, a equação irracional possui radical de índice ímpar, não tem tanta restrição, tá? Não existe. Como o índice do radical é ímpar, não há nenhuma restrição para o valor de x, ou seja, ele pode ser positivo, negativo, etc, né? Zero, etc. Não tem contraindicação, em outras palavras. Então, cubando, né? Em outras palavras, levando essa equação ao cubo para eliminarmos esse radical, né, gente? Então, ao cubarmos a equação e eliminarmos a radical, ficamos com 2/3 de x mais 15 igual a 8. Então, gente, é só dar uma arrumadinha nessa equação, ou tirar mínimo, ou então isola como fizemos aqui. Ficamos com x igual a menos 21/2. Substituindo, né,
condição ou a verificação para x igual a menos 21 meus na equação, ó, não tem problema, gente. Ficamos então a depender de raiz cúbica 8, né? Operando isso aqui, dá menos 7 mais 15 dá raiz cúbica 8, e raiz cúbica do 8 é 8, 2 é igual a 2. Então, solução é o menos 21 meus. Bem, senhores, vamos à quarta. Raiz quadrada de x menos 10 menos 4 igual a 0. Então, raiz quadrada de índice par, ó, condição de existência nela, no radicando, né? Ficamos a condição maior ou igual a 10. Então, gente, quadrando a equação, né? Ficamos aqui a depender desta estrutura, porque vamos ter que isolar. Para quadrarmos a equação, vamos primeiro isolar o radical, né? Então, fazendo a passagem do menos 4 para o segundo membro, ficamos assim. Agora sim, né? Quadramos a equação, já que o radical está isolado. Quadrando a equação, temos condições de eliminar o radical. E aí, gente, ficamos com x menos 10 igual a 16, x é igual a 26. Verificação, já até satisfaz, né? Ó, condição de existência aqui, mas é bom sempre você fazer a verificaçãozinha. Para x igual a 26, substituir 26, ó, menos 10 menos 4. Ficamos com 16 menos 4, raiz quadrada de 16 menos 4. Né? Fica aqui 4 menos 4, e 4 menos 4 é 0, e 0 é igual a 0. Então, solução é unitário 26. Então, gente, aí uma condiçãozinha, né? Equaçãozinha que tivemos que isolar primeiro. Outra aqui no mesmo caso, ó. Radical 2 vezes raiz quadrada de 5x mais 3 mais 5 igual a 11. Então, gente, a condição recaindo aqui no radicando, que é o 5x mais 3, maior ou igual a 0. Isolando o valor de x, ou a condição, ó, fica x maior ou igual a menos 3 quintos. Bom, então, vamos ter que isolar o termo do radical na equação, né, gente? Então, uma das maneiras aqui, partindo da equaçãozinha, ó, transpondo aqui o 5 para o segundo membro, ele vai negativo. Operando, né? Isolamento aqui do radical, fica a raiz quadrada de 5x mais 3 igual ao 6 divididos por 2, né? Dividimos aqui a equação por 2, ficamos assim. Agora sim, né? O radical isolado, vamos quadrar, eliminamos aqui os radicais, né? O radical, né? Levando quando quadramos, né? Então, ficamos com 5x mais 3 igual a 9. E aí, gente, a equaçãozinha do primeiro grau sem resistência, né? Fica 5x igual a 9 menos 3, que é o 6, e x é o 6 quintos. E aí, verificação, para x igual a 6 quintos, recorremos à equação, né, gente? Onde a x, usamos 6 quintos. 6 quintos. Então, ficamos com verdade, né? Substituiçõezinhas aí, gente. E acabou, né? Então, solução para o caso 6 quintos. A gente mais uma equação de reforço para as irracionais. Bom, deixamos então aqui um exemplo, dois exemplos, melhor dizendo, comentados para os senhores, mais ou menos um reforço do que nós vimos. E deixamos aqui, no caso, esses para os senhores resolverem, né? E não deixe de fazer. Verifica, temos aqui as questões e o gabarito. Não deixe de fazer, gente, essas questões, né? Bom, no mais, gente, até a próxima. Bons estudos. Um abraço.